né? Sim. Então, se você perguntar assim, todo protestante é evangélico? Sim, mas nem todo evangélico é protestante. Né? Nem todo evangélico se define teologicamente falando com as igrejas reformadas. Sim. Né? Poderia dar aqui um exemplo de uma doutrina que é talvez mais conhecida, quanto à doutrina da salvação. Né? Por exemplo, os reformados têm uma compreensão da doutrina da predestinação. Os reformados defendem isso. Sim. Né? É a doutrina da salvação com ênfase na soberania de Deus. Já os outros grupos, né, e alguns vão falar arminianos, eu acho isso uma injustiça, mas tudo bem, mas outros grupos vão dizer que não, vão dar ênfase à vontade do homem, né? Sim. No livre arbítrio do homem. Então, há uma diferença. Né? Então, nem todos os evangélicos concordam no que diz respeito à doutrina da salvação com as igrejas reformadas. Sim. Então, nem todos os evangélicos são... nem todos protestantes... Nem todos os evangélicos são protestantes, perdão, mas todos os protestantes são evangélicos. Sim. Porque creem na pureza do evangelho, no evangelho pelo evangelho. Né? Sim, aqui isso, inclusive, são as 5... faz até parte de uma das institutas de Calvino. São 5 ou 4, pastor? São 5. São 5. Então, o evangelho, é somente a palavra. Sim. Né? Tem até um lema das igrejas reformadas que é voltemos ao evangelho. Né? Voltemos à pureza do evangelho. Sim. Né? Que é algo que a gente compartilha também. Então, começou... Hoje, se alguém te perguntar na rua, você é cristão? Sim, sou cristão. Mas você é católico? Você é protestante? Você pode dizer, sou evangélico. Se alguém te chamar como protestante, bom, aí vai depender um pouquinho se você concorda com todas as doutrinas da Igreja Reformada ou não. Sim. De modo geral, também não teria problema. Você pode dizer, sim, sou protestante. Você não tem que concordar com tudo que um grupo teológico defende para você fazer parte daquele grupo, necessariamente. Então, de modo geral, todos nós somos evangélicos, Sim. Todos nós somos protestantes. Se tiver que escolher entre um e outro, somos evangélicos. Sim. E isso a partir da reforma protestante. Sim. Agora, é importante, Débora, para quem nos acompanha em casa, entender que a intenção de Lutero, eu sei que é muito difícil você falar sobre a intenção de alguém por algo que tenha acontecido há 500 anos atrás, algo que... Né, será que foi isso mesmo? Bom, mas as pessoas que vieram depois dele, né, as obras que foram publicadas, o que nós percebemos é que a intenção de Lutero não era criar um novo segmento, ele não queria criar uma nova igreja. Sim. Lutero não queria criar uma igreja dentro de uma igreja paralela, uma igreja dentro de uma igreja. Não, Sim. ele queria literalmente uma reforma. Ele acreditava que o papismo, que a Igreja Católica, Apostólica, Romana fosse entender que o que estava sendo pregado não condizia com as Escrituras. Sim. E, claro, que isso não aconteceu, então acabou chegando nessa ruptura. Então, teve que dizer, então não temos como caminhar juntos, porque nós entendemos dessa forma. Então, criou-se os protestantes, evangélicos Sim. protestantes. Né? Mas a intenção dele não era essa, não era criar algo novo, algo diferente. Era realmente uma reforma. E hoje, se alguém me pergunta, Pastor David, nós precisamos de uma nova reforma protestante? Não, eu acredito que nós precisamos de uma restauração. Né? Reformar é uma coisa e restaurar é outra. Nós precisamos voltar à origem. Não precisamos voltar aos dias de Lutero, aos dias de Calvino, aos dias de Zwinglio, aos dias de... Não. Nem de Tomás de Aquino, nem de Agostinho. Nós precisamos voltar ao Evangelho. Sim. Você quer entender a igreja, você tem que ler Atos 1, 2, 3, 4. Você tem que ler Efésios, né? Tem que ler a Bíblia, sobretudo essas passagens, para a gente entender o que era a igreja, qual é o conceito de igreja, de comunidade, como que
os cristãos se comportavam lá no início. Sim. O que era principal, o que era missão, o que eles entendiam como mandato, como uma ordem, como imperativo de Jesus, como que se comportavam. E a gente tem que, a partir dali, então, começar a caminhar novamente. É um manual, literalmente, do que é ser igreja. Eu acredito que muitas pessoas a gente perde, na verdade... Não tem como, Débora. Fica à vontade, pastor. Eu imaginei, porque o cheiro que tá maravilhoso. Eu acredito que, na maioria das histórias, todos nós perdemos muito os principais pontos, né? A origem, a intenção do que foi falado, porque é como se fosse um telefone sem fio, né? Eu imagino muito isso. A pessoa fala aba lá na frente, a outra entende água, e quando chega aqui a gente já é nada, né? E aí a gente é a mesma sonoridade, só que com sentidos completamente diferentes. Eu acredito que a gente perdeu muito, né, ao longo do tempo. Sem querer entrar em nenhum debate teológico, mas tem muita coisa que a gente diz, não, segundo Calvino, não, segundo Lutero, não, segundo fulano de tal, não, segundo Karl Barth, que é bem mais recente. Na verdade, não é. A distância, vamos falar aqui de Calvino e Lutero, a distância entre eles era mínima, mínima. Os discípulos, os que vieram depois deles, é que acabaram colocando, né, entre aspas, muita coisa na boca de Calvino, muita coisa na boca de Lutero. Se Lutero e Calvino estivessem vivos, eles iam dizer, epa, eu não disse isso não. Não, eu nunca defendi isso. Não, isso aqui não era bem assim. Sim. Né? Os discípulos acabaram colocando, e aí sim, né, a distância entre eles, essas duas escolas teológicas, acabou sendo algo muito expressivo. Mas no início não era assim. Assim, né? Eles eram muito próximos. Isso acontece, acho que em tudo quanto é lugar, assim como Freud também, que teve seus discípulos, né, dentro da área da psicanálise também, psicologia, e veio Jung também, que era um aluno aplicado, e aí acaba que, não concordo com isso, acredito nisso, mas acho que isso aqui seria mais ou menos assim, e aí acaba se tornando uma nova teoria, uma teoria em cima de uma nova teoria. E é assim até hoje, né? De um discípulo, Isso. de um discípulo, de um discípulo de Freud, sim. Ora, aí já não é mais Freud. Exatamente. Já se perde. Exatamente. Isso também aconteceu com eles, os né? grandes teólogos, com os reformadores da igreja. Com o evangelho também, de uma forma geral, pastor? Sim, eu penso que... Bom, a Bíblia, né, ela é a mesma. Sim. Né? Fechou ali o cano, Apocalipse fechou, encerrou, está ali. Então, a Bíblia é um livro que você tem que interpretar. Né? Acho que ela não mudou. Agora, como interpretamos a Bíblia faz toda a diferença. Sim. Então, eu penso que assim, essas grandes escolas, né, esses grandes teólogos, as pessoas que... Você não pode imaginar, sobre qualquer que seja a doutrina, qualquer que seja o assunto, o tema bíblico, você tem que olhar para trás. Alguém já falou sobre isso, alguém já escreveu sobre isso, alguém já debateu muito esse tema. Então, você deve procurar ler essas pessoas, conhecer esses escritos. Sim. E depois, claro, ter chegar à sua conclusão, né? Mas, enfim, quando você fala de doutrina bíblica, poucas doutrinas a gente pode dizer que há uma unanimidade, né? Que todo mundo concorda sobre aquela doutrina. Acho que sempre vai ter aquele ponto de diferença, aquele olhar diferente, aquele princípio, e a gente tem que entender isso e respeitar.